com muita atenção e reverência, ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E o título de hoje é Não Perca a Sua Bênção. Pai, fale conosco nessa manhã, Deus. Que a Tua Palavra seja transmitida e de maneira clara, penetre em nossos corações, Deus. Em Teu nome que oro, te agradeço e peço que não saia nada da minha boca que não venha de Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, os versículos de 1 a 7. Eu gostaria de ler nesse primeiro momento. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, primeiro livro depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, logo em seguida Atos. Atos capítulo 6, gostaria de ler os versículos de 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, acolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Deus tem nos abençoado grandemente. Todos os dias o Senhor ouve, todos os dias o Senhor responde às nossas orações. Isso é fato. A cada culto, a cada momento com o Senhor, a cada tempo que nós investimos com Jesus, nós saímos cheios do Espírito Santo, saímos cheios de palavra, de que Deus ele continua fazendo, de que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Nós saímos crendo de que o milagre ele vai acontecer em nossas vidas. E eu pergunto para você, por que ainda muitas vezes nós estamos procurando a nossa bênção? E eu digo isso porque, infelizmente, muitas pessoas recebem sua bênção, recebem algo da parte de Deus e logo perdem no caminho. Recebem algo de Deus dia 13 de fevereiro. Dia 14, meia-noite, já está reclamando com Deus de novo, pedindo outra coisa, pedindo mais bênçãos. Isso acaba se tornando um ciclo. E nós tratamos Deus como se o único papel dele fosse nos abençoar sempre. Eu tenho dito durante muito tempo, tudo o que Jesus precisava fazer por nós, ele já fez.
o sacrifício na cruz já era o suficiente. E tudo o que Ele ainda faz por nós é apenas por misericórdia, é apenas porque Ele é graça. E continuando a ministração, nós lemos uma passagem ali da igreja primitiva, e nós sabemos que essa igreja era abençoada por Deus. Contudo, aconteceu um problema ali no conduzir da carruagem que roubou e atrapalhou suas bênçãos. Os helenitas, aqueles que nós lemos aqui no primeiro versículo, que diz: os judeus de fala grega, são os helenitas, começaram a reclamar que eles não estavam sendo bem servidos pelos hebreus, que eram os de fala hebraica, e por causa disso perderiam suas bênçãos. Ainda bem que naquele momento onde tudo parecia entrar num momento de colapso, os apóstolos tiveram sabedoria para reunir todos e resolver o problema de maneira com que todos fossem abençoados. E eu pergunto para você, como não perder as nossas bênçãos? Queria que a gente aprendesse através desses 7 versículos como a gente não deve agir em algumas situações. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Primeiro ponto: não murmure. E essa pega muito crente, muito homem e mulher de Deus. Não murmure, não reclame. O grande problema que eu vejo hoje em algumas igrejas é que nós estamos criando crentes mimados. Tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser aprovado por ele. Se o pastor, que é a liderança ali espiritual da comunidade local, faz algo que o crente mimado não concorda, ele cria um levantar para falar mal, para atrapalhar, para falar pelas costas, para fofocar. E sabe como começou o problema ali? Começou quando os helenitas começaram a reclamar. E os apóstolos, eles sabiam, homens de sabedoria, eles sabiam que a murmuração, por si só, ela não fica por ali, não termina ali. A murmuração, ela traz um problema atrás do outro. E os apóstolos tomaram precauções imediatas para acabar com isso. Sabe quando você reclama? Sabe quando você murmura? Sabe quando você põe defeito em algo que alguém está fazendo? Sabe quando você põe defeito em alguma atividade que está sendo feita na igreja? Sabe quando você põe defeito? Você fala mal da pessoa, você fala mal do não sei o quê. A murmuração, a reclamação é um tipo de louvor que agrada muito aos ouvidos do diabo. Como ele gosta quando as próprias pessoas de dentro
ficam falando mal, ficam reclamando, ficam colocando problema, empecilho. A gente recebe a bênção de Deus, a gente recebe algo de Deus. Passa 15 minutos, a gente começa a reclamar. E nesse momento que a gente começa a reclamar, aquilo que a gente tinha recebido de Deus fica para trás. E quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente põe defeito, quando a gente sempre vê algo de errado, sabe o que acontece? Só piora. O problema nunca é resolvido. A pessoa que tem o hábito de reclamar é aquela pessoa que está com a vida estagnada. A pessoa que tem o hábito de ver problema em tudo é aquela pessoa que está passando pelo mesmo problema há muito tempo. Porque não é uma pessoa que vai atrás e resolve. É uma pessoa que só tem justificativa, que só reclama. Meu irmão, sabe como não perder a sua bênção? Não murmure. Fique em silêncio, mas não murmure. Segundo ponto, não abandone a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 2 que nós lemos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. A prioridade para os apóstolos seria continuar se consagrando à palavra de Deus. Se eles deixassem o ministério da palavra de Deus para cuidar de outros detalhes, muita coisa importante ia se perder. E muitas pessoas buscam a palavra de Deus apenas quando é conveniente. Muitos buscam a palavra de Deus apenas em momentos difíceis da vida. Muitos buscam a palavra de Deus quando tem algum familiar doente. Muitos buscam a palavra de Deus quando está precisando de emprego. Mas quando prosperam ou quando há cura, não conseguem mais encontrar tempo para buscar a Deus. Acima de tudo, em nossas vidas, o que a gente mais precisa é da palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Aqui os apóstolos, e eles não estão dizendo aqui que servir às mesas era menos importante. Mas eles estavam tão preocupados em que nada estivesse à frente, para que eles pudessem ter tempo de ler, de buscar a palavra de Deus. Nunca abandone a palavra de Deus. Eu sei quanto é difícil ser regrado nisso. Eu sei quanto é difícil nós separarmos tempo para ler a palavra de Deus, para buscar a Deus. A rotina do dia a dia muitas vezes nos suga. Mas eu digo para você, meu irmão, nunca abandone a palavra de Deus. Invista tempo em devocional. Invista tempo em oração. Invista tempo com Deus. Invista tempo lendo a palavra de Deus. Hoje em dia, o que não falta é plano de leitura que encaixa perfeitamente em todo tipo de horário, do mais atarefado para o mais para a pessoa com mais tempo livre possível. Meu irmão, você pode abandonar tudo na sua vida, mas não abandone a palavra de Deus. Não abandone o seu tempo precioso com o Senhor Jesus. Terceiro ponto, para você não perder a sua bênção: cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Versículo 3 diz: mas irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa. A solução para que a igreja primitiva continuasse abençoada,
foi levantar mais pessoas que ajudassem no ministério. Contudo, deveriam ser pessoas escolhidas especialmente por Deus. Aqui diz, escolher 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. É preciso tomar muito cuidado com quem a gente compartilha na nossa vida. É preciso tomar muito cuidado com quem a gente põe do lado na nossa vida. Existem pessoas que são como morcegos, sugam a nossa energia, sugam o nosso tempo. São pessoas que apenas atrapalham, apenas colocam peso sobre o nosso caminhar. Pessoas que você deve caminhar por perto, pessoas de boa reputação, de bom testemunho, pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas cheias de sabedoria do alto. Meu irmão, eu deixo uma pergunta para você refletir. Com quem e com que tipo de pessoa você tem compartilhado a sua vida? Procure pessoas de Deus para estar ao seu lado. Procure pessoas de Deus para caminhar junto com você. 4º ponto, ore mais ainda. Versículo 4 diz, e quanto a nós consagremos a oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos viram que eles precisavam orar mais, porque eles sabiam que a oração mantinha viva as bênçãos de Deus. Infelizmente, a gente tem aprendido que apenas fazendo uma campanha de oração a gente é abençoado. Por isso que a gente vê essas igrejas lotadas, campanha de 7 dias para não sei o que, campanha de não sei o que para não sei o que lá. E durante os outros dias, fora da campanha, não sabe nem o que é orar. Ore mais ainda. A vida de oração é a maior fonte de bênçãos que um cristão pode ter. Se você tem o costume de anotar, anote isso. A vida de oração é a maior fonte de bênçãos que um cristão pode ter. Através da oração, você é uma bênção. Em tudo que você fizer, será abençoado em nome de Jesus. Quando receber uma resposta de Deus, quando receber uma bênção de Deus, meu irmão, não pare de orar porque você recebeu. Continue adorando, continue agradecendo. Pare de ser esse crente mimado. Ah, Deus curou tal pessoa. E a gente esquece de Deus até a gente precisar de novo. Eu faço outra pergunta para você refletir. Você tem o hábito de orar sempre? Ou você só ora quando você acha que você precisa? Meu irmão, não pare de orar quando Deus responder a sua oração. Continue orando. Gosto muito do Salmo de Davi, onde ele vai para o deserto e ali ele desabafa com Deus. E a gente acha que a oração é um ritual que eu preciso colocar as minhas mãos assim e falar com Deus. Não. Eu estou constantemente conversando com Deus aqui. Um dos momentos que eu mais gosto é dentro do carro, quando você coloca um louvor e você vai ali conversando com Deus. Com certeza quem me olha no carro, o carro do lado, deve achar que eu sou louco. Porque quando eu tô ali, eu tô conversando, eu tô falando, eu tô pensando nas coisas que eu posso fazer, que eu posso melhorar.
desabafando com Deus, como se eu estivesse conversando com um amigo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso pai. Mas a gente só tem o costume de fazer isso quando a gente precisa, quando a coisa aperta, quando a coisa fica preta. E não deve ser assim. Jesus é o nosso amigo. Ele quer conversar com a gente, ele quer falar com a gente. Quinto ponto: encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo estava na igreja primitiva, e onde ele está, existe comunhão e existe paz. Os 7 diáconos, os 7 homens cheios de fé, de boa reputação, escolhidos para servir o povo, eram homens cheios do Espírito Santo. Como que eles sabiam que esses homens eram cheios do Espírito Santo? Ah, Lucas, porque eles falavam em línguas. Só por isso? Certamente porque, além do falar em línguas também, eles transbordavam dons, frutos do Espírito Santo. A conduta deles mostrava que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Busque a Deus, se encha de Deus, até que você possa dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quanto mais você é abençoado, mais você deve abençoar. E quanto mais abençoa, mais você é abençoado. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se todo crente vivesse a maravilha que é proclamar, falar do Evangelho para alguém que está perdido, ou falar do Evangelho para alguém que está fraco na fé, e você vê aquela pessoa sendo reerguida, você com certeza não vai parar de fazer isso, porque a satisfação é muito grande. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não adianta querermos fazer a diferença na vida de alguém se nós mesmos não somos diferentes. Sexto ponto: seja obediente. Depois de elegerem esses 7 homens, eles não saíram por si mesmos servindo ao povo. Primeiro, eles tiveram que se apresentar diante de seus líderes, os apóstolos. Aqueles homens impuseram as mãos como um sinal de autoridade, uma liderança. Muitos crentes hoje em dia não conseguem receber suas bênçãos porque são desobedientes, são rebeldes. Combatem contra a própria pessoa encarregada por Deus de ministrar sobre eles a bênção que precisa. Combatem contra o próprio pastor que foi colocado ali como liderança local. Se Deus te mandar fazer algo, obedeça sem hesitar e certamente a sua bênção virá. Vários exemplos são como Naamã, o povo que entrou no Mar Vermelho, o povo que rodeou as muralhas de Jericó. Você fica ali, quando você lê, você fica perguntando: mas por que 7 vezes? Por que eu tenho que dar essas voltas? Como que eu vou entrar no mar? Para obedecer, meu irmão, às vezes
Não é preciso entender, mas é preciso confiar em Deus. E é por isso que o crente rebelde, é por isso que o crente mimado nunca prospera. Seja obediente a Deus. E por fim, último ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Busque o seu crescimento espiritual. O resultado da atitude dos apóstolos foi que a igreja continuou sendo abençoada. Eles não perderam as suas bênçãos por causa daquele problema. Olha o que diz o versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O texto, e eu quero destacar aqui 3 palavras: crescia, multiplicava e muitíssimos. Isso nos mostra que a bênção de Deus na nossa vida, ela deve aumentar e não diminuir. Para que a bênção sempre aumente na nossa vida, você precisa buscar momentos, pessoas, coisas que sempre te ajudam a crescer dessa maneira espiritualmente. Evite tudo que possa minar, evite tudo que possa mimar também, evite tudo que possa ser contra o seu crescimento espiritual. Tudo que é inútil, tudo que não te acrescenta em nada, você precisa deixar de lado. Você precisa abrir mão, você precisa priorizar o que te edifica, você precisa priorizar quem está contigo, você precisa priorizar aquela pessoa que estende a sua mão e te traz para perto de Jesus, você precisa priorizar aquela pessoa que muitas vezes é aquela pessoa chata, mas está te levando para mais perto de Deus do que priorizar aquela pessoa, entre aspas, legal, mas te leva para muito longe de Deus. Sua bênção deve aumentar e não diminuir. Não perca as suas bênçãos por causa dos problemas externos. Assim como um pai, agora eu faço uma pergunta para você. Imagina que eu sou pai e meu filho está com 5 anos de idade. Você que é pai, você que não é pai também como eu, imagina que você tem um filho de 5 anos de idade. E eu digo para você, hoje eu acordei, tenho sido abençoado e resolvi dar R$1.000 na mão do meu filho de 5 anos. O que vocês acham? Legal? O que uma criança de 5 anos vai fazer com R$1.000? Comprar 1.000 babalus, comprar 1.000 docinhos, ou gastar tudo numa loja de brinquedo. Assim como um pai sabe o que pode dar para o seu filho, e assim como um pai, nós não entregaríamos R$1.000 na mão de uma criança, porque você reconhece que ela ainda não pode cuidar daquilo, que ela ainda não tem sabedoria para lidar com aquilo. Meu irmão, Deus também sabe o quanto pode nos abençoar. Como um pai que sempre gosta de presentear o seu filho, que é obediente, que é grato a ele, Deus também continua abençoando cada vez mais aqueles que são obedientes e que são gratos a Jesus. O Senhor tem todas as bênçãos que precisamos disponíveis e está disposto a derramar sobre nós. Mas a pergunta é, será que nós estamos preparados? Ou será que nós somos essas criancinhas de 5 anos? Você tem cuidado com aquilo que Deus tem te dado? Ou você tem sido uma criancinha de 5 anos? Cuide bem das bênçãos que o Senhor já te deu. E seja obediente e grato por tudo que Deus tem feito e já fez pela sua vida, para que o Senhor continue nos abençoando cada vez
mais e mais. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.